Existe um cansaço que não tem nome. Não é o cansaço do corpo que trabalhou demais. Não é o cansaço da mente que pensou demais. É um cansaço da alma. Um cansaço que vem de dentro, de tão fundo que a pessoa nem sabe explicar. É como se algo dentro dela estivesse dizendo: já foi o suficiente. Kübler-Ross encontrou esse padrão em pessoas que estavam morrendo, mas também em pessoas que ainda tinham décadas pela frente. Elas não estavam doentes, não estavam deprimidas. Não estavam desistindo da vida, mas havia algo diferente. Uma quietude, uma aceitação, uma sensação de que estavam chegando ao fim de uma jornada muito maior do que apenas essa vida. E quando ela perguntava, muitas dessas pessoas diziam a mesma coisa: eu sinto que essa é a última vez. Kübler-Ross passou anos estudando experiências de quase morte, conversando com pessoas que voltaram do limiar, ouvindo relatos de quem viu o outro lado e retornou. E, em muitas dessas conversas, ela percebeu um padrão curioso. Algumas almas sabiam que estavam terminando o ciclo, sabiam que não precisariam voltar, e esse saber não vinha de crença religiosa, não vinha de leitura espiritual. Vinha de uma certeza interna, inexplicável, profunda. Ela começou a perceber que havia sinais sutis, discretos, que marcavam as almas que estavam vivendo sua última encarnação. E o primeiro sinal, o mais forte de todos, era justamente esse: o cansaço sem causa. A pessoa olhava para a própria vida e sentia que já tinha feito o suficiente. Não no sentido de desistência, mas no sentido de conclusão. Como se tivesse cumprido algo grande, algo antigo, algo que vinha sendo preparado há muitas vidas. Esse cansaço aparecia de formas diferentes. Às vezes era físico. O corpo doía sem motivo claro, como se estivesse pedindo descanso eterno, não apenas uma noite de sono. Às vezes era emocional. A pessoa parava de se importar com coisas que antes pareciam urgentes. Drama familiar, opinião alheia, status social, acúmulo de bens, tudo isso começava a perder o peso. E no lugar, vinha uma leveza estranha, quase desconcertante. Kübler-Ross via isso especialmente em pessoas mais velhas, mas não apenas. Ela via em jovens também. Jovens que pareciam ter a sabedoria de alguém que já viveu muitas vidas. Jovens que não se encaixavam no mundo, não porque fossem rebeldes, mas porque pareciam estar de passagem. Como se estivessem apenas terminando algo, apenas fechando um ciclo, e depois pudessem finalmente ir embora. E aqui estava o paradoxo que ela observava. Essas pessoas que estavam na última encarnação não eram as mais sofridas, não eram as mais amargas, não eram as que reclamavam da vida. Pelo contrário, eram as mais calmas, as mais generosas, as que tinham menos apego, as que conseguiam olhar para a dor do outro sem se perder nela, as que conseguiam amar sem se anular, as que conseguiam estar presentes sem se prender. Porque na visão de Kübler-Ross, a última encarnação não era um prêmio. Não era algo que a pessoa ganhava por ter sido boa. Era uma conclusão natural. Era o momento em que a alma finalmente aprendeu tudo o que veio aprender. Finalmente experimentou tudo o que precisava experimentar. Finalmente pagou todas as dívidas, resolveu todos os contratos, fechou todos os ciclos. E agora podia descansar. Podia voltar para casa. Podia parar de reencarnar. Mas como saber se você está na última encarnação? Como saber se essa vida que você está vivendo agora é a última parada antes de você finalmente poder ir embora? Kübler-Ross dizia que havia um sinal infalível. Um sinal que aparecia em todas as pessoas que estavam encerrando o ciclo. E esse sinal não era místico, não era visionário, não era uma revelação espiritual dramática. Era algo muito mais simples, muito mais cotidiano, muito mais silencioso. O sinal era a perda do medo. Não de alguns medos. De todos. A pessoa que está na última encarnação para de ter medo de morrer. Para de ter medo de perder. Para de ter medo de ser julgada. Para de ter medo de decepcionar. Para de ter medo de ficar sozinha. Para de ter medo de não ser suficiente. E, no lugar do medo, entra uma paz que não depende de circunstância externa. Uma paz que está ali, firme, mesmo quando tudo ao redor está caindo. Kübler-Ross explicava que o medo é o combustível da reencarnação. É o medo que prende a alma aqui. É o medo que faz a pessoa voltar vida após vida, tentando resolver o que não foi resolvido, tentando conquistar o que não foi conquistado, tentando ser amada do jeito que nunca foi amada. Mas quando o medo finalmente se dissolve,
Quando a pessoa finalmente entende que não há nada a temer, não há nada a perder, não há nada a provar, então a alma está livre. E quando a alma está livre, ela não precisa mais voltar. Ela via isso em pacientes terminais. Via o momento exato em que o medo se dissolvia. E quando isso acontecia, a pessoa mudava. Os olhos mudavam. A voz mudava. O corpo relaxava. E mesmo estando a poucos dias ou horas da morte, a pessoa irradiava uma paz que os vivos não conseguiam entender. Porque os vivos ainda tinham medo, ainda tinham apego, ainda tinham a ilusão de que precisavam controlar, precisavam garantir, precisavam segurar. Mas quem estava na última encarnação não precisava mais de nada disso. E aqui estava a parte mais difícil de aceitar. A última encarnação não era necessariamente uma vida longa. Não era necessariamente uma vida feliz. Não era necessariamente uma vida de sucesso. Às vezes era uma vida curta. Às vezes era uma vida de sofrimento. Às vezes era uma vida onde a pessoa vinha apenas para fechar um último contrato, resolver um último nó, entregar uma última lição. E quando isso estava feito, a alma partia. Rápido. Sem aviso. Sem despedida longa. Porque não precisava mais estar aqui. Kübler-Ross dizia que as almas que estavam na última encarnação tinham uma urgência diferente. Não era a urgência de conquistar, era a urgência de libertar. Libertar a si mesmas. Libertar os outros. Libertar os padrões antigos, as crenças herdadas, os medos transmitidos de geração em geração. Elas vinham para romper ciclos. Vinham para dizer não onde todos diziam sim. Vinham para escolher a verdade onde todos escolhiam a mentira confortável. E por isso muitas vezes eram incompreendidas. Eram julgadas. Eram rejeitadas. Mas elas não se importavam. Porque já sabiam que não precisavam da aprovação de ninguém. O segundo sinal que Kübler-Ross identificava nas pessoas que estavam vivendo sua última encarnação era o desapego natural. Não o desapego forçado, aquele que a pessoa finge ter porque leu em algum livro espiritual que desapegar é evoluído, mas o desapego que simplesmente acontece. Como se a pessoa acordasse um dia e percebesse que não precisa mais segurar, não precisa mais controlar, não precisa mais garantir que tudo vai dar certo, porque no fundo, ela já sabe que tudo sempre deu certo, mesmo quando pareceu que estava tudo errado. Esse desapego aparecia de formas muito práticas. A pessoa começava a se livrar de coisas. Não porque estava se preparando para morrer fisicamente, mas porque já não sentia necessidade de acumular. Roupas que não usava mais. Objetos que só ocupavam espaço. Relacionamentos que só drenavam energia. Compromissos que só existiam por obrigação social. Tudo isso começava a ser eliminado, sem drama, sem culpa, sem necessidade de explicar para ninguém. Kübler-Ross percebia que quando uma pessoa está nas primeiras encarnações, ela acumula. Acumula experiência, acumula conhecimento, acumula relacionamentos, acumula posses, acumula até dor. Porque a alma jovem acredita que quanto mais ela tiver, mais segura ela vai estar. Mas a alma antiga, a alma que está encerrando o ciclo, já entendeu que segurança não vem de acúmulo. Segurança vem de confiança. Confiança de que, não importa o que aconteça, ela vai estar bem. Ela via isso em conversas simples. A pessoa que estava na última encarnação não discutia mais. Não tentava convencer. Não tentava provar que estava certa. Ela simplesmente escutava, acenava com a cabeça e seguia em frente. Porque ela já tinha passado vidas inteiras tentando convencer os outros, tentando ser ouvida, tentando ser validada, e agora ela finalmente entendia que não precisava disso, que a verdade dela era válida, mesmo que ninguém mais acreditasse nela. O terceiro sinal, e talvez o mais invisível para quem está de fora, era a mudança na percepção do tempo. A pessoa que está na última encarnação para de viver no futuro. Para de planejar obsessivamente. Para de se preocupar com o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Ela começa a viver agora. Não porque leu sobre mindfulness, não porque está fazendo terapia, mas porque ela sente, no corpo, que o tempo está acabando. Não o tempo de vida. O tempo de ciclo. Kübler-Ross explicava que, para a alma que ainda tem muitas encarnações pela frente, o tempo parece infinito. Sempre há uma próxima chance. Sempre há uma próxima vida. Sempre dá para deixar para depois. Mas para a alma que está na última volta, não há depois.
Não há próxima vida. O que precisa ser feito agora. O que precisa ser dito agora. O que precisa ser vivido agora. E isso não gera pressa. Gera presença. Ela notava que essas pessoas paravam de adiar. Paravam de dizer, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando as condições forem melhores. Elas simplesmente faziam. Ligavam para quem queriam ligar. Viajavam para onde queriam viajar, mesmo que fosse só para a cidade vizinha. Perdoavam quem precisava ser perdoado. Pediam desculpas quando sabiam que deviam. Não porque tinham certeza de que iam morrer em breve, mas porque sabiam que não podiam mais carregar pendências. O quarto sinal era a solidão escolhida. Kübler-Ross via que muitas pessoas que estavam na última encarnação começavam a se afastar. Não por tristeza, não por depressão, mas por necessidade de silêncio. Elas simplesmente não aguentavam mais barulho, não aguentavam mais conversa vazia, não aguentavam mais estar em lugares onde tinham que fingir, onde tinham que performar, onde tinham que ser alguém que não eram. E isso confundia as pessoas ao redor. A família achava que ela estava se isolando. Os amigos achavam que ela estava com problema. Mas, na verdade, ela estava apenas voltando para si mesma. Estava finalmente se permitindo estar sozinha sem sentir que estava sendo punida. Estava finalmente entendendo que solidão não é abandono. Solidão é encontro. Encontro com a própria alma. E para quem está na última encarnação, esse encontro é urgente. Porque é a última chance de se conhecer de verdade antes de partir. Kübler-Ross dizia que, nas encarnações anteriores, a pessoa passa a vida inteira buscando validação externa. Buscando alguém que diga, você é suficiente. Buscando alguém que prove que ela merece amor. Mas na última encarnação, a pessoa finalmente entende que ninguém pode dar isso para ela. Que essa validação precisa vir de dentro. E para encontrar isso dentro, ela precisa estar sozinha. Precisa se sentar no silêncio. Precisa olhar para si mesma sem espelho social. O quinto sinal era a perda de interesse por drama. A pessoa que está na última encarnação simplesmente não consegue mais se envolver em confusão. Não consegue mais participar de fofoca. Não consegue mais tomar lado em brigas que não são dela. Não consegue mais fingir que se importa com quem ganhou, quem perdeu, quem traiu quem. Ela simplesmente olha para aquilo tudo e pensa, isso não é mais comigo. E, de novo, isso gerava incompreensão. As pessoas achavam que ela estava se achando melhor que os outros. Achavam que ela estava sendo fria. Achavam que ela estava sendo distante. Mas a verdade era outra. Ela simplesmente já tinha vivido todas as versões daquele drama em vidas passadas. Já tinha sido a vítima, já tinha sido a vilã, já tinha sido a salvadora, já tinha sido a omissa. E agora ela sabia que aquilo não levava a lugar nenhum, que aquilo só mantinha a alma presa no ciclo. Kübler-Ross percebia que quanto mais a pessoa se libertava do drama, mais leve ela ficava. E quanto mais leve ela ficava, mais as outras pessoas se incomodavam. Porque a leveza dela expunha o peso que os outros carregavam. E, em vez de perguntarem, como você conseguiu soltar? Eles atacavam, você não se importa com nada? E a resposta, embora nunca fosse dita em voz alta, era, eu me importo, mas eu não me perco mais. O sexto sinal, e um dos mais marcantes, era a mudança na relação com a morte. A pessoa que está na última encarnação não tem medo de morrer. Ela pode até não desejar morrer agora, pode ainda ter coisas que quer fazer, pessoas que quer ver, experiências que quer viver. Mas o terror existencial, aquele medo visceral de deixar de existir, simplesmente não está mais lá. E no lugar, há uma curiosidade, uma aceitação, uma abertura. Kübler-Ross via isso em pacientes que recebiam diagnósticos terminais. Enquanto alguns entravam em pânico total, outros simplesmente acenavam com a cabeça e perguntavam, quanto tempo eu tenho? E não era resignação. Não era desistência. Era aceitação. Era a alma dizendo, ok, então é agora. Está bem, eu estou pronta. E essa prontidão não vinha de querer morrer. Vinha de saber que a morte não é o fim, que é apenas uma passagem, e que dessa vez, a passagem não traria de volta. O sétimo sinal que Kübler-Ross identificava era a perda do desejo de impressionar. A pessoa que está na última encarnação simplesmente para de se importar com o que os outros pensam dela. Não porque ela se tornou arrogante, não porque ela perdeu a empatia, mas porque ela finalmente entendeu que a opinião alheia nunca definiu quem ela era, e que passar a vida tentando agradar,
tentando se encaixar, tentando ser aceita, foi apenas um desperdício de energia. Essa mudança era visível em pequenos gestos. A pessoa parava de se vestir para os outros, parava de falar o que achavam que ela deveria falar, parava de escolher profissão, parceiro, estilo de vida baseado em aprovação externa. E começava, finalmente, a viver de dentro para fora. A perguntar: o que eu quero? Em vez de: o que vão achar? E essa pergunta, embora simples, revolucionava tudo. Kübler-Ross via que, nas primeiras encarnações, a alma está desesperada por pertencimento. Ela faz qualquer coisa para ser parte do grupo, para ser amada, para ser vista. E por isso, ela se molda. Ela se adapta. Ela se anula. Mas na última encarnação, a alma finalmente percebe que nunca precisou pertencer a lugar nenhum. Que ela sempre pertenceu a si mesma. E que isso sempre foi suficiente. O oitavo sinal era a capacidade de estar em paz com o próprio passado. A pessoa que está na última encarnação para de brigar com o que aconteceu. Para de pensar: se eu tivesse feito diferente. Se eu não tivesse escolhido aquilo. Se eu tivesse percebido antes. Ela olha para o passado e aceita. Aceita os erros. Aceita as perdas. Aceita as traições. Aceita até o sofrimento. Porque ela entende que tudo aquilo fazia parte do plano. Que tudo aquilo a trouxe até aqui. Kübler-Ross explicava que essa aceitação não era passividade. Não era fingir que o passado não doeu. Era reconhecer que doeu, que marcou, que transformou, mas que agora já não controla mais. Que a pessoa não é mais refém da própria história. Que ela pode olhar para trás sem ser puxada para trás. Que ela pode lembrar sem reviver. E que, finalmente, ela pode seguir em frente sem arrasto. Ela via isso em pessoas que tinham vivido tragédias. Pessoas que tinham perdido filhos, que tinham sido abusadas, que tinham sido traídas, que tinham sido abandonadas. E em algum momento essas pessoas paravam de reviver a dor. Não porque tinham esquecido. Não porque tinham perdoado de forma superficial. Mas porque tinham integrado. Tinham transformado a dor em sabedoria. E agora usavam essa sabedoria para ajudar outros que ainda estavam no meio da tempestade. O nono sinal, e um dos mais difíceis de explicar, era a sensação de estar de passagem. A pessoa que está na última encarnação sente no fundo que não vai ficar muito tempo. Não necessariamente porque vai morrer jovem, mas porque sente que está apenas terminando algo. Fechando um ciclo. Entregando uma última mensagem. E depois disso, pode ir embora. Pode finalmente descansar. Kübler-Ross notava que essas pessoas não faziam planos muito distantes. Não porque fossem pessimistas, mas porque simplesmente não sentiam que estariam aqui. Quando alguém falava: daqui a 20 anos vamos fazer isso, elas sorriam e acenavam, mas por dentro sabiam que não. Que 20 anos era tempo demais, que elas não precisavam de 20 anos, que o que tinha que ser feito seria feito muito antes. E essa sensação não era mórbida, não era triste, era tranquila. Era como se a alma estivesse apenas esperando o momento certo de partir, esperando terminar o que veio fazer. Esperando dar a última lição, resolver o último nó, entregar a última verdade. E quando isso estivesse feito, ela simplesmente iria. Sem resistência, sem apego, sem medo. O 10º sinal era a mudança na forma de amar. A pessoa que está na última encarnação ama diferente. Ela ama de forma mais livre, mais solta, mais generosa, mas também mais desapegada. Ela não prende, não controla, não cobra. Ela simplesmente ama. E se a pessoa quiser ficar, ótimo. Se quiser ir, também está bem. Porque ela entende que amor não é posse. Amor é presença. E presença não exige permanência. Kübler-Ross via isso em relacionamentos. Via casais onde um dos dois estava claramente na última encarnação. E esse alguém amava profundamente, mas sem desespero. Amava sem medo de perder. Amava sem necessidade de garantia. E isso, para o outro, que ainda estava nas primeiras encarnações, era assustador. Porque o outro ainda precisava de segurança. Ainda precisava de promessa. Ainda precisava de controle. E não entendia como alguém podia amar tanto e, ao mesmo tempo, estar tão livre. Mas era justamente essa liberdade que marcava o amor da última encarnação. Era um amor que não prendia, mas que sustentava. Era um amor que não cobrava, mas que entregava. Era um amor que não precisava de reciprocidade para existir.
porque ele não dependia do outro. Ele já existia completo dentro da própria pessoa. E quando ele encontrava outro amor, ele se expandia. Mas se não encontrasse, ele continuava ali, inteiro, pleno, suficiente. Kübler-Ross dizia que a maior prova de que uma alma está na última encarnação é quando ela consegue amar sem se perder, quando ela consegue estar perto sem se anular, quando ela consegue cuidar sem se sacrificar, quando ela consegue dar sem se esvaziar. E que quando uma pessoa chega nesse ponto, ela não precisa mais voltar. Porque ela finalmente aprendeu a lição mais difícil de todas, a de amar a si mesma tanto quanto ama os outros. E aqui estava o sinal mais seguro, o sinal que ela via em todas as almas que estavam encerrando o ciclo: a ausência de ressentimento. A pessoa que está na última encarnação não guarda mágoa, não guarda rancor, não fica remoendo o que fizeram com ela. Não porque ela é ingênua, não porque ela esqueceu, mas porque ela entende que guardar ressentimento é se prender à pessoa que te feriu. É dar a ela poder sobre você, mesmo depois de anos. E ela não quer mais isso. Ela quer liberdade. E liberdade começa em soltar quem te machucou. Se você chegou até aqui, é porque algo neste vídeo tocou fundo em você. E talvez você esteja reconhecendo esses sinais em si mesmo. Talvez você esteja percebendo que há algo diferente acontecendo dentro de você. Que você não é mais quem era. Que o medo sumiu. Que o apego soltou. Que a paz chegou. Se isso faz sentido, se inscreva no canal agora, porque ainda vamos explorar muito mais sobre a última encarnação e o que ela significa para você. E deixe o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em outras almas que também estão encerrando o ciclo e precisam ouvir isso hoje. Kübler-Ross percebia que, para muitas pessoas, o conceito de última encarnação trazia alívio, mas também trazia medo. Alívio porque finalmente havia uma explicação para aquele cansaço profundo, para aquela sensação de estar pronto para ir embora. Mas medo porque, se essa era a última vez, então não havia mais chances. Não havia mais voltas. O que não fosse resolvido agora ficaria em aberto para sempre. E esse pensamento paralisava muita gente. Mas ela insistia. A última encarnação não é sobre resolver tudo. É sobre aceitar tudo. É sobre olhar para a própria jornada, com todas as falhas, com todos os erros, com todas as quedas e dizer: foi isso, e foi o suficiente. Porque a alma não encarna para ser perfeita. Ela encarna para experimentar, para sentir, para aprender. E quando ela finalmente entende isso, quando ela finalmente para de se cobrar, ela está livre. Ela via que muitas pessoas que estavam na última encarnação carregavam uma culpa antiga. Uma culpa que nem era dessa vida. Era uma culpa que vinha de outras vidas, de outras escolhas, de outras versões de si mesmas. E essa culpa se manifestava como uma sensação constante de: eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter sido melhor. Eu deveria ter ajudado mais. E essa cobrança não deixava a alma descansar. Kübler-Ross ensinava que, para romper com essa culpa, a pessoa precisava perdoar não só os outros, mas todas as versões passadas de si mesma. Precisava olhar para aquela versão que traiu, para aquela versão que abandonou, para aquela versão que falhou, e dizer: eu te perdoo. Você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. E agora está tudo bem. E quando esse perdão acontecia, a alma finalmente se soltava. Outro padrão que ela identificava nas almas da última encarnação era a clareza de propósito. Não necessariamente um propósito grandioso, do tipo salvar o mundo, mas um propósito claro, direto, pessoal. A pessoa sabia por que estava aqui, sabia o que veio fazer, e focava nisso. Tudo o que não estava alinhado com esse propósito era descartado. Sem dó, sem culpa, sem necessidade de justificar. Ela via isso em pessoas que largavam carreiras de sucesso para fazer algo que, aos olhos da sociedade, não fazia sentido. Pessoas que largavam cargos executivos para cuidar de idosos. Pessoas que vendiam tudo para viajar e ensinar crianças em lugares remotos. Pessoas que simplesmente paravam de acumular e começavam a doar. E quando questionadas, elas diziam a mesma coisa: eu não tenho mais tempo para fazer o que não importa. Kübler-Ross explicava que, nas primeiras encarnações, a pessoa vive a vida dos outros. Vive cumprindo expectativas, vive seguindo roteiros prontos, vive tentando ser o que esperam dela. Mas na última encarnação, ela finalmente vive a própria vida. Finalmente escolhe o próprio caminho.
finalmente segue a própria voz. E isso não a torna egoísta. Isso a torna inteira. Ela também notava que as pessoas na última encarnação tinham uma relação diferente com o sofrimento. Elas não fugiam dele. Não tentavam disfarçar. Não fingiam que estava tudo bem quando não estava. Mas também não se afogavam nele. Elas simplesmente o atravessavam, como quem atravessa uma tempestade. Com respeito, com cuidado, mas sem parar no meio. Porque sabiam que, do outro lado, havia sol. E quando o sofrimento vinha, elas não perguntavam por que eu? Elas perguntavam para que isso? Porque elas entendiam que sofrimento não era punição. Era sinal. Sinal de que algo precisava mudar. Sinal de que algo precisava ser visto. Sinal de que a alma estava pedindo atenção. E, em vez de ignorar, elas paravam. Ouviam, ajustavam e seguiam. Kübler-Ross via que, quanto mais perto a pessoa estava do fim do ciclo, mais ela buscava simplicidade. Ela parava de complicar. Parava de criar problemas onde não havia. Parava de inventar drama para se sentir viva. Ela simplesmente vivia. Acordava, respirava, comia, caminhava, conversava. E nessas coisas simples, encontrava uma plenitude que antes procurava em coisas grandes. E essa simplicidade confundia as pessoas ao redor. Elas achavam que a pessoa estava deprimida. Achavam que ela tinha perdido a ambição. Achavam que ela tinha desistido. Mas a verdade era o oposto. Ela tinha finalmente encontrado. Tinha encontrado o que realmente importava. E, ao encontrar, tinha soltado todo o resto. Outro sinal marcante era a mudança na forma de reagir a injustiças. A pessoa que está na última encarnação ainda via o que estava errado no mundo. Ainda sentia a dor alheia. Ainda se importava. Mas não se perdia mais nisso. Ela não entrava em briga que não era dela. Não tentava salvar quem não queria ser salvo. Não se esgotava tentando mudar quem não queria mudar. Ela simplesmente fazia a parte dela. E confiava que cada um faria a sua. Kübler-Ross explicava que, nas encarnações anteriores, a pessoa carrega o peso do mundo nas costas. Ela acha que, se ela não fizer, ninguém vai fazer. Ela acha que é responsável por consertar tudo, por resolver tudo, por salvar todos. Mas, na última encarnação, ela finalmente entende que cada alma tem a própria jornada. E que interferir nessa jornada, mesmo com boa intenção, pode atrasar o aprendizado do outro. Então ela para de salvar. Para de resgatar. Para de carregar. E no lugar, ela oferece presença. Ela oferece escuta. Ela oferece espaço. Mas não oferece solução. Porque ela sabe que a solução precisa vir de dentro de cada um. E que quando ela tenta resolver pelo outro, ela rouba dele a chance de crescer. Ela também percebia que as pessoas na última encarnação tinham sonhos diferentes. Sonhos mais vívidos. Sonhos mais reais. Sonhos onde elas encontravam pessoas que já tinham morrido. Sonhos onde elas visitavam lugares que pareciam familiares, mas que não existiam nesta vida. Sonhos onde elas recebiam mensagens, avisos, confirmações. E quando acordavam, essas pessoas sabiam que aquilo não era só sonho, era comunicação. Era a alma se preparando para partir. Kübler-Ross via isso como um dos últimos preparativos. A alma, sabendo que estava perto do fim, começava a se reconectar com o outro lado. Começava a receber visitas. Começava a sentir a presença de quem já tinha ido embora. E isso não assustava. Isso acalmava. Porque a pessoa percebia que não ia para o desconhecido. Ia para casa. Ia para onde sempre pertenceu. E conforme esses sonhos se intensificavam, a pessoa começava a falar menos deste mundo e mais do próximo. Começava a se interessar menos por questões materiais e mais por questões espirituais. Começava a perguntar: o que vem depois? Como é do outro lado? Vou reencontrar quem eu amo? E essas perguntas não vinham de medo. Vinham de curiosidade, de antecipação, de saudade de um lugar que ela ainda não conhecia nesta vida, mas que a alma reconhecia. Kübler-Ross dizia que o maior presente que alguém na última encarnação pode dar ao mundo não é uma grande obra. Não é um legado material. É a própria presença. É a paz que ela irradia. É a calma que ela transmite. É a certeza, silenciosa mas sólida, de que tudo vai ficar bem. E que quando as pessoas ficam perto dela, elas sentem isso. Sentem que há algo diferente. Algo que acalma. Algo que cura. Mesmo sem palavras. Kübler-Ross percebia que, conforme a pessoa se aproximava do fim do ciclo de encarnações, começava a acontecer algo estranho com o corpo.
Não necessariamente doença. Não necessariamente envelhecimento acelerado. Mas uma mudança sutil. O corpo começava a ficar mais sensível, mais receptivo. Como se estivesse afinando a frequência para algo que não era mais deste plano. Ela via isso em pequenas coisas. A pessoa começava a não tolerar mais certos alimentos. Começava a não suportar mais lugares muito barulhosos. Começava a sentir de forma aguda a energia dos ambientes e das pessoas. Entrava em um lugar e, em segundos, sabia se podia ficar ou se precisava sair. E isso não era frescura. Era o corpo respondendo a frequências que antes ele ignorava. Kübler-Ross explicava que nas primeiras encarnações o corpo é denso. Ele precisa ser denso para aguentar o impacto da matéria, para suportar as quedas, as dores, os traumas. Mas na última encarnação, o corpo começa a se sutilizar. Começa a vibrar diferente. E por isso ele não aguenta mais o que antes aguentava. Não aguenta mais toxicidade, nem física, nem emocional. Não aguenta mais fingimento. Não aguenta mais peso. E isso levava a mudanças práticas. A pessoa começava a cortar relacionamentos tóxicos sem remorso, começava a sair de ambientes pesados sem explicação, começava a dizer não para convites, para compromissos, para obrigações que antes aceitava por educação, e as pessoas ao redor não entendiam. Achavam que ela estava sendo difícil, achavam que ela estava exagerando. Mas para ela, não era escolha, era sobrevivência. Kübler-Ross via que, quando uma alma está na última encarnação, ela simplesmente não tem mais energia para desperdiçar. Cada gota de energia precisa ser usada para fechar o ciclo, para resolver o que precisa ser resolvido, para entregar o que precisa ser entregue. E por isso, tudo o que não contribui para isso é eliminado, sem piedade, sem culpa, sem volta. Ela também notava que essas pessoas começavam a ter uma relação diferente com o silêncio. Elas não só buscavam silêncio. Elas precisavam de silêncio. Como se o silêncio fosse alimento. Como se no silêncio elas se reconectassem com algo maior. E quanto mais tempo passavam em silêncio, mais claras elas ficavam, mais inteiras, mais alinhadas. E no silêncio, elas começavam a ouvir coisas, não vozes externas, mas uma voz interna. Uma voz que não era pensamento, uma voz que era saber, que vinha de um lugar profundo, antigo, sábio. E essa voz começava a guiá-las. Começava a dizer, vá por aqui, não vá por ali, confie, espere, é agora. E quando elas obedeciam essa voz, tudo fluía. Mas quando desobedeciam, tudo travava. Kübler-Ross dizia que essa voz era a própria alma. A alma que finalmente tinha permissão para falar. Porque, nas encarnações anteriores, a alma era abafada pela mente, pelos medos, pelas crenças limitantes, pelas vozes externas. Mas, na última encarnação, a alma finalmente assumia o controle. E a pessoa, em vez de lutar contra ela, finalmente se rendia, finalmente confiava, finalmente seguia. E conforme essa entrega acontecia, a vida começava a mudar. Não necessariamente para melhor, no sentido convencional, mas para mais verdadeira. A pessoa parava de fazer o que não fazia sentido. Parava de estar onde não queria estar. Parava de fingir que estava feliz quando não estava. E começava, finalmente, a viver de dentro para fora. A deixar a alma comandar. Ela percebia que, nessa fase, muitas pessoas perdiam amigos, perdiam família, perdiam status, perdiam segurança financeira, e, aos olhos do mundo, parecia que elas estavam se autodestruindo. Mas, na verdade, elas estavam se reconstruindo. Estavam finalmente alinhando a vida externa com a verdade interna. E isso sempre custa, sempre dói, sempre assusta. Mas, no fim, sempre vale a pena. Kübler-Ross via que, para a pessoa que está na última encarnação, a maior dor não era perder. A maior dor era continuar vivendo uma vida que não era dela. Era acordar todo dia e fingir. Era olhar no espelho e não se reconhecer. Era chegar ao fim da vida e perceber que passou a vida inteira sendo quem os outros queriam que ela fosse. E ela não queria isso. Então ela preferia perder tudo, contanto que encontrasse a si mesma. Outro sinal que ela identificava era a mudança na forma de lidar com o tempo. A pessoa que está na última encarnação não tem pressa, mas também não adia. Ela simplesmente flui. Ela confia no tempo. Confia que, se algo precisa acontecer, vai acontecer no momento certo.
e que forçar só estraga. Só cria resistência. Só gera sofrimento desnecessário. Ela via isso em decisões. A pessoa que está na última encarnação não decide pela mente. Decide pela alma. E a alma não decide rápido. A alma espera. Espera até ter clareza total. Espera até sentir o sim completo. E quando sente, age. Sem dúvida. Sem hesitação. Sem volta. Mas até sentir, ela espera. E não importa quanto tempo demore. Kubler-Ross ensinava que nas primeiras encarnações, a pessoa decide pela lógica. Ela faz listas de prós e contras. Ela pede opinião. Ela analisa. Ela tenta controlar o resultado. Mas na última encarnação, ela decide pela intuição. E a intuição não explica, não justifica, não argumenta. Ela apenas sabe. E quando a pessoa aprende a confiar nesse saber, ela para de errar. Porque a alma não erra. Ela também percebia que, nessa fase, a pessoa começava a ter experiências que não conseguia explicar. Sincronicidades, coincidências impossíveis, encontros que pareciam orquestrados, mensagens que vinham no momento exato em que ela precisava ouvi-las. E quanto mais ela prestava atenção, mais elas aconteciam. Como se o universo estivesse confirmando: você está no caminho certo. E essas confirmações vinham de forma simples. Uma música que tocava no rádio com a resposta que ela procurava. Uma conversa aleatória que alguém tinha perto dela e que parecia ser para ela. Um livro que caía da prateleira com exatamente a página que ela precisava ler. E para quem não estava vivendo isso, parecia loucura. Mas para quem estava, era a coisa mais natural do mundo. Kubler-Ross via isso como a alma se comunicando com o plano espiritual. Como a confirmação de que a pessoa não estava sozinha. De que havia guias, havia proteção, havia suporte. E que quanto mais ela se abria para isso, mais ela recebia. E que quando ela finalmente confiava completamente, ela percebia que nunca esteve sozinha. Que sempre houve uma rede invisível segurando ela. Ela também notava que, conforme a pessoa se aproximava do fim do ciclo, começava a se interessar menos por explicações e mais por experiências. Ela parava de ler sobre espiritualidade e começava a viver espiritualidade. Parava de teorizar sobre amor e começava a amar. Parava de falar sobre presença e começava a estar presente. Porque ela entendia que saber não é o mesmo que viver, e que só viver transforma. E nessa transformação, ela começava a irradiar algo que não tinha nome. Não era carisma, não era beleza, não era inteligência. Era uma presença, uma paz, uma solidez, que fazia as pessoas pararem e olharem, que fazia as pessoas quererem ficar perto. Não porque ela fazia alguma coisa, mas simplesmente porque ela era. E ser, ela tinha descoberto, era mais poderoso do que qualquer fazer. Kubler-Ross dizia que essa era a marca final da última encarnação. Quando a pessoa finalmente parava de tentar, parava de forçar, parava de lutar, e simplesmente era. E ao ser, ela se tornava um farol. Um ponto de referência. Um lembrete vivo de que é possível estar em paz, mesmo no meio do caos. De que é possível estar inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. De que é possível amar, mesmo depois de ter sido ferido. O último sinal, o mais definitivo de todos, era algo que Kubler-Ross via acontecer bem perto do fim. A pessoa começava a se despedir, não de forma dramática, não anunciando, mas de forma sutil. Ela começava a olhar para as pessoas com mais atenção, começava a dizer coisas que antes não dizia, começava a te abraçar com mais força, começava a te agradecer por coisas simples, como se estivesse gravando, como se estivesse guardando, como se estivesse se preparando para partir. E muitas vezes, as pessoas ao redor não percebiam. Achavam que era apenas uma fase. Achavam que ela estava sendo sentimental. Mas para quem estava vivendo, aquilo não era sentimentalismo. Era reconhecimento. Era a alma dizendo: eu sei que está chegando a hora, e eu quero deixar tudo arrumado. Quero deixar tudo resolvido. Quero partir em paz. Kubler-Ross via que nessa fase, a pessoa começava a arrumar a vida de forma muito prática. Ela organizava documentos. Ela pagava dívidas. Ela pedia desculpas para quem precisava pedir. Ela perdoava quem precisava perdoar. Ela doava o que não precisava mais. Ela simplificava tudo, como se estivesse deixando a casa em ordem antes de uma longa viagem. E para ela, era exatamente isso. Ela explicava que, quando uma alma sabe que está na última encarnação, ela não quer deixar pendências.
Não quer deixar peso. Não quer que, depois que ela partir, as pessoas fiquem presas a ela. Fiquem se culpando. Fiquem se perguntando. Ela quer partir leve. E quer deixar todos ao redor leves também. E por isso, ela faz o trabalho de encerramento com cuidado, com amor, com intenção. Kübler-Ross também notava que, nessa fase final, a pessoa começava a ter menos medo de ser vulnerável. Ela começava a mostrar quem ela realmente era. Sem máscaras, sem filtros, sem medo de julgamento. Porque ela entendia que não havia mais tempo para fingir. Que se ela ia partir logo, que fosse sendo ela mesma. E que se alguém não gostasse, problema desse alguém, não dela. E essa vulnerabilidade assustava algumas pessoas, mas atraía outras. As pessoas que estavam prontas para a verdade se aproximavam. As pessoas que ainda viviam na superfície se afastavam. E isso era natural. Era a alma atraindo quem vibrava na mesma frequência e soltando quem não vibrava mais. Sem drama. Sem ressentimento. Apenas reconhecendo que cada um tem o próprio ritmo. Ela via que quando a pessoa finalmente aceitava que estava na última encarnação, algo mudava nos olhos. Os olhos ficavam mais fundos, mais sábios, mais calmos. Como se tivessem visto tudo. Como se já não houvesse nada que pudesse surpreendê-los. E quando alguém olhava para esses olhos, sentia algo. Sentia que estava diante de alguém que sabia. Que tinha atravessado. Que tinha chegado. Kübler-Ross dizia que, no fim das contas, a última encarnação não era sobre fazer mais. Era sobre ser mais. Não sobre conquistar mais. Mas sobre soltar mais. Não sobre acumular mais experiências. Mas sobre integrar as experiências que já tinha vivido. E que, quando a alma finalmente integrava tudo, quando ela finalmente fazia as pazes com tudo, ela estava pronta. Pronta para partir. Pronta para não voltar. E ela insistia. Não havia nada de triste nisso. Não era derrota. Não era desistência. Era vitória. Era a alma dizendo: eu fiz. Eu vivi. Eu aprendi. Eu amei. Eu sofri. Eu cresci. Eu perdoei. Eu me perdoei. E agora eu posso descansar. E esse descanso não era morte. Era libertação. Era a alma finalmente voltando para casa. Para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Kübler-Ross via que muitas pessoas tinham medo dessa ideia. Tinham medo de que, se essa era a última vez, então tudo tinha que ser perfeito. Tudo tinha que ser resolvido. Tudo tinha que fazer sentido. Mas ela rebatia. Não precisa ser perfeito. Precisa ser completo. E completo não significa sem falhas. Completo significa vivido até o fim. Significa experimentado totalmente. Significa aceito profundamente. Ela dizia que a alma não encarna para acertar. Ela encarna para experimentar. E quando ela experimenta tudo o que veio experimentar, quando ela aprende tudo o que veio aprender, quando ela entrega tudo o que veio entregar, ela está completa. E quando está completa, ela pode ir. Não porque falhou, não porque desistiu, mas porque terminou. E terminar não é perder, é conquistar. E para quem estava vivendo a última encarnação, Kübler-Ross tinha um recado simples, mas profundo. Viva cada dia como se fosse o último. Não porque você vai morrer amanhã, mas porque, se você está na última encarnação, cada dia é precioso. Cada conversa importa. Cada abraço conta. Cada sorriso fica gravado. E você não quer desperdiçar isso com coisas que não importam. Ela pedia que a pessoa olhasse para a própria vida e perguntasse: se eu soubesse que não vou voltar, o que eu mudaria agora? E, o que quer que a resposta fosse, que a pessoa fizesse, que não esperasse, que não adiasse, que não deixasse para depois. Porque, se essa era a última vez, então não havia depois. Havia apenas agora. E agora era tudo o que ela tinha. Kübler-Ross via que as pessoas que aceitavam que estavam na última encarnação viviam diferente. Viviam mais intensamente, mais presentes, mais gratas. Não porque tinham menos problemas, mas porque sabiam que os problemas eram temporários, que a dor era temporária, que tudo era temporário. Menos o amor, menos a verdade, menos a alma. E era nisso que elas investiam. Ela dizia que, no fim, quando a pessoa olhasse para trás, o que importaria não seria quantas coisas ela conquistou. Seria quantas vezes ela amou.
Quantas vezes ela foi verdadeira? Quantas vezes ela escolheu a coragem em vez do medo? Quantas vezes ela escolheu a paz em vez da razão? Quantas vezes ela escolheu a si mesma sem abandonar os outros? E que, se ela conseguisse dizer, eu fiz isso, então ela viveu bem. E para quem ainda tinha dúvida se estava ou não na última encarnação, Kübler-Ross dizia, olhe para dentro. Olhe para o que você sente quando acorda. Se você sente paz, mesmo no meio do caos. Se você sente gratidão, mesmo com pouco. Se você sente liberdade, mesmo com perdas. Então você está perto. Muito perto. E quando você estiver pronto, você vai saber. A alma vai avisar. E quando ela avisar, não tenha medo. Apenas agradeça. Porque você chegou. Ela via que a última encarnação era, ao mesmo tempo, a mais difícil e a mais bonita. A mais difícil porque exigia soltar tudo. A mais bonita porque, ao soltar tudo, a pessoa finalmente se encontrava. E ao se encontrar, ela percebia que nunca esteve perdida. Que sempre esteve exatamente onde precisava estar. Que cada dor teve sentido. Que cada queda foi necessária. Que cada erro foi professor. E que, no fim, tudo conspirou para trazê-la até aqui. Até esse momento. Até essa compreensão. Até essa paz. Kübler-Ross encerrava lembrando que a última encarnação não era o fim. Era o começo de outra coisa. De algo maior. De algo que a mente não consegue entender, mas que a alma reconhece. E que quando chegasse a hora, quando a alma finalmente partisse, ela não ia para o vazio. Ia para a luz. Para o lar. Para onde sempre pertenceu. E lá, finalmente, poderia descansar. Sem culpa. Sem medo. Sem peso. Apenas sendo. Para sempre. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque sua alma reconheceu algo aqui. E talvez você esteja percebendo agora que muitos desses sinais fazem sentido para você. Que você não está sozinho nessa sensação de que está terminando algo. Então deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual sinal mais tocou em você. Ou simplesmente escreva "Eu reconheço" se isso ressoou fundo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que também está encerrando o ciclo e precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque ainda vamos explorar muito mais sobre a jornada da alma e o que acontece quando finalmente voltamos para casa. Sua alma trouxe você até aqui por uma razão. E essa razão é que você está pronto.